Olá, bem-vindos ao canal da Paróquia São Judas Tadeu, Diocese de Rio Branco. Eu sou o Padre Anderson Marçal. É uma alegria ter você aqui no nosso programa de catequese semanal, um programa dedicado à evangelização e ao estudo da Palavra de Deus e dos documentos da Igreja. Essa é uma iniciativa aqui da paróquia para que você tenha uma semana cheia de graça. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. No nosso último encontro, nós introduzimos um segundo documento da série sobre o Concílio Vaticano II, esse grande evento da Igreja Católica no mundo todo, iniciado pelo Papa João XXIII, hoje canonizado, São João XXIII, e quem continuou e levou até o final foi o Papa Paulo VI, hoje também canonizados, São Paulo VI. Os dois papas receberam essa inspiração de chamar a Igreja a abrir-se para o diálogo com o mundo e enfrentando as realidades do tempo presente com a sabedoria da tradição, e assim o Concílio Vaticano II renovou a Igreja. Nós demos um salto desde o Concílio de Trento para o Concílio Vaticano II, tendo em meio o Concílio Vaticano I, que foi muito curto, e das decisões, aquilo que mais se destaca, podemos dizer, que do Vaticano I foi a infabilidade papal, o Papa que ensina com autoridade e em questão de fé e doutrina não podem errar. Mas o Vaticano II nos legou 16 grandes e importantes documentos. E nós propomos falar sobre um deles, que é a Dei Verbo, a Constituição Dogmática Dei Verbo, que é sobre a Palavra de Deus. Então, desse documento, o que os padres conciliares nos ensinaram? Ensinaram que existe a tradição, o magistério e a Palavra de Deus. E no meio de tudo isso, a revelação. Então, retomemos que, como dois rios, a tradição, com T maiúsculo, e a revelação, a Sagrada Escritura, caminham lado a lado até se encontrarem e viverem fundidos uma na outra. Então, não se tem, para nós cristãos católicos, não é possível conceber a Palavra de Deus sem a tradição. As duas coisas são veneradas igualmente, tanto a Palavra de Deus como a tradição. O que seria cada uma delas? A Palavra de Deus é aquilo que nós temos como texto sagrado, a Bíblia, da maneira como ela está apresentada para nós hoje. Essa é a Palavra de Deus porque, inspirada por Deus, foi escrita por homens, dentro de uma cultura, no seu tempo. O estudo da Bíblia exige que nós façamos a leitura contextualizada, sabendo quem fala, onde fala e quando fala. Então o texto bíblico não pode ser tomado aleatoriamente, como que um livro ao acaso aberto, porque isso é um desrespeito à palavra de Deus e descontextualizá-la, fazendo assim da palavra de Deus um risco, um desvio, porque não é assim que ela foi escrita. Ela está dentro de um contexto, de uma realidade, e assim nós devemos lê-la com a Igreja. Ao lado da palavra de Deus, nós temos a tradição que nos explica as Sagradas Escrituras. A tradição é aquilo que foi deixado para nós pelos primeiros cristãos. Remonta aos apóstolos, os seus seguidores e os primeiros cristãos de modo geral. Então, toda essa tradição, ela nos permite aprofundar a própria Palavra de Deus. Essas duas fontes se encontram e se completam. Por isso, nós católicos podemos dizer com segurança que muitas das verdades que nós temos nos vêm tanto da Bíblia quanto da tradição. E quem pode nos explicar, quem nos ajuda a entender, quem tem na Igreja a função e o ministério de transmitir, aprofundar e ensinar a Palavra de Deus? O magistério, que é aquele exercido pelos bispos. Os bispos em comunhão entre si e com o bispo de Roma, o Papa.
Podemos dizer ainda que a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo, e a Sagrada Tradição, por sua vez, transmitem integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus. E essa palavra é recebida por nós como sagrada. E podemos dizer ainda que aqueles que são sucessores dos apóstolos, que nós chamamos de magistério, eles, com a luz do Espírito Santo, de verdade, conservam e expõem essa verdade para toda a igreja, através da pregação, dos seus escritos e ensinamentos, toda a catequese. Assim, a igreja tira da Sagrada Escritura e, com certeza, da tradição, aquilo que fundamenta a nossa fé. Diferente daqueles que dizem que só a Escritura, nós não podemos afirmar assim. Nós acreditamos na verdade revelada tanto pela tradição quanto pela Sagrada Escritura. E assim, concluindo, dizer que são como os dois rios que caminham lado a lado até se fundirem um no outro. E daí nós retiramos a sabedoria da igreja. Um exemplo disso, por exemplo, onde nós conseguimos informações a respeito, por exemplo, a devoção aos santos. Muitas delas remontam à tradição dos primeiros cristãos. Por exemplo, os dogmas marianos. Muitos deles estão biblicamente fundamentados, mas muito mais amplamente explicados graças à experiência da tradição que nos transmitiu essa verdade. Entende? Então é por isso que a igreja, não só da Bíblia, mas também da tradição, retira as suas verdades. Nesse momento do nosso programa de catequese semanal, convido vocês a beber, entrar, se preparar para o Evangelho do 22º domingo do tempo comum. No 22º domingo do tempo comum, do ano A, esse que nós estamos em curso, ele nos traz o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 27. É a continuidade do Evangelho que nós ouvimos no domingo 21º. É quando Jesus conversa com seus discípulos na periferia de Cesareia, e ali pergunta o que diz os homens que eu sou, e depois pergunta, e vocês? Para vocês, quem eu sou? É o chamado primado de Pedro, onde Pedro toma a palavra e responde a Jesus. No Evangelho do 22º domingo, Jesus continua com seus discípulos ali, naquele mesmo contexto, e Jesus anuncia para os seus apóstolos que ele vai morrer, que ele vai sofrer, que ele vai experimentar a perseguição. E isso causa estranheza a Pedro. E Pedro toma a palavra, e muito diferente da profissão de fé que ele havia feito nos versículos anteriores, aqui Pedro quer convencer a Jesus de não viver essa experiência. Não é? Então Jesus diz, afasta de mim, Satanás. Eu chamo a atenção para essa expressão, porque Jesus diz, afasta de mim, Satanás, porque o que tu me ofereces são coisas vãs. Ou seja, na cabeça de Pedro está aquela ideia de Messias, libertador, revolucionário, que transformaria tudo. Mas a proposta de Jesus e o ser Messias de Jesus é diferente, é aquele que vem como servo, aquele que quer salvar, aquele que quer tirar a humanidade do pecado e da morte. E Pedro não tinha compreendido isso ainda, mesmo tendo feito aquela profissão de fé. Então aqui Pedro humanamente está propondo a Jesus, não, Deus te livre disso, que você não tenha que experimentar isso. Então Jesus pede a Pedro que retome o seu caminho, afasta de mim, ou seja, retome Pedro, volte lá atrás, recomece o seu caminho, torne-se de novo discípulo e aprenda a proposta do Messias, que é o reino de Deus. Nesse mesmo evangelho, Jesus vai sugerir que os apóstolos aprendam, né? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, por causa de mim, vai encontrá-la. Esse talvez seja uma das passagens mais embaraçosas do Evangelho de Mateus. Jesus nos propõe a cruz.
propõe a renúncia de nós mesmos. Colocar-nos no caminho do reino significa assumir cruzes. Assumir cruzes significa renunciar às suas próprias ambições, renunciar ao seu próprio ego, fazer morrer o velho homem, as estruturas ambiciosas e tudo aquilo que nos move muitas vezes. Para seguir Jesus é preciso abraçar a cruz. E aí está o escândalo. Quem quer seguir um líder que nos oferece cruz? Quem quer seguir um líder que é um fracassado? Porque a cruz, no consciente coletivo, é sinal de sofrimento, morte, humilhação. Mas a cruz é para Cristo e para nós os cristãos vida plena, porque dessa experiência de abraçar a cruz gera-se vida, supõe doação, supõe amar, supõe servir. E esse é o desafio de ser cristão. Deixar morrer aquilo que em nós é mesquinho, orgulhoso e de toda vaidade, para abraçar um projeto que supõe doação, amor. De fato, o que adianta ao homem, dizia Jesus, ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que poderia alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um o esforço de acordo com a sua conduta. Veja que aí está a resposta para aqueles que se questionam o seguimento de alguém que é como Cristo, alguém que fracassou na cruz, aparentemente, porque tudo que o projeto do reino supõe, inclusive a cruz, passamos por ela, seremos recompensados na vitória de Cristo sobre todas as coisas. Quando Ele vier em sua glória, aí sim nos recompensará e recompensará segundo aquilo que nós vivenciamos. Que você possa meditar, entrar nesse texto e sugiro olhar com muito carinho para a primeira leitura daquela celebração do 22º domingo, que é o profeta Jeremias. Ele vai dizer: seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Fostes mais forte, tiveste mais poder, tornei-me alvo da irrisão no dia inteiro, todos zombam de mim. Mas todas as vezes que falo, levanto a voz, clamo contra a maldade, invocando calamidades e palavras do Senhor, tornou-se para mim fonte de vergonha e chacota o dia inteiro. Veja, o próprio profeta Jeremias, por obedecer à palavra de Deus, vive esse drama, esse dilema de ser humilhado, de ser tratado como um incômodo, mas ele permanece firme no Senhor. Que nós possamos permanecer também. Vale a pena seguir o Cristo, mesmo tendo cruzes, porque a cruz não é para nós derrota, é vitória. Da experiência do seguimento de Jesus com a cruz, pode surgir vida plena para todos. A palavra de Deus está cheia de respostas a essa situação que a cruz pode causar diante de cada um de nós. Uma boa semana para você, que você possa continuar seguindo o nosso canal, acione aí o sininho para as notificações, curta, compartilhe com seus amigos para que outros possam vivenciar a experiência da Palavra de Deus. Tudo de bom, Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar.